Olá, muito boa noite. Vamos lá começar a nossa live de hoje, da semana, com o tema que foi escolhido por vocês lá nos stories mais cedo. Eu vou tentar fazer aqui, né, dar uma explicação mais clara possível da relação entre psoríase, estresse, alimentação e intestino. Então eu vou tentar falar aí nesse período de mais ou menos 50 minutos, 40 minutos, uma hora no máximo, linkando essas quatro situações para que a gente entenda esses mecanismos da psoríase. Qual é a relação que ela tem com o estresse, com a alimentação, com o intestino, porque tá tudo ligado, né? Então eu escolhi aí esses 4 pontos para relacionar, porque assim eu vou estar englobando tudo, né, que se refere à psoríase. Não estou falando da psoríase sozinha, nem dela só com alimentação, nem ela só com estresse. Então eu vou trazer aí esses 4 pontos, tá? Para linkar, porque definitivamente todo mundo vai conseguir entender. Os nutricionistas que vão participar, né, vão saber, vão entender um pouco mais como essa doença se comporta no seu paciente, e os pacientes, quem é paciente portador de psoríase ou que conhece alguém que tem psoríase, já vai entender também, da mesma maneira, a importância dessa atenção com o estresse, com a alimentação, com o cuidado intestinal em relação ao tratamento da psoríase, tá, gente? Então sejam muito bem-vindos. Se você lembrar de alguém em que essa live vai contribuir, vai ser útil, quem tem psoríase, ou se você lembrar de alguém que conhece alguém que tem, enfim, leve essa informação, compartilha essa live com o máximo de pessoas, porque o objetivo da gente vai ser alcançado, né? Que é levar essa informação para que ela ajude pessoas que precisam. Não adianta eu trazer o conteúdo e ficar restrito só pra gente, né? Então vamos lá compartilhar, porque você pode estar ajudando muito alguém que de repente nesse momento está aí usando medicação, já está sem esperança, sem saber como trata a doença, não está entendendo o que ela está comendo, não está entendendo que a alimentação que ela está tendo hoje só está piorando a doença, e essa medicação que ela está usando não está contribuindo por causa da alimentação, né? Muitas vezes o paciente está usando lá várias medicações, principalmente medicação tópica, muitas vezes muito corticoide, e não percebe melhora, não percebe evolução, né, do quadro. Essa psoríase cada vez está mais irritada, ela está cada vez mais coçando, as lesões estão cada vez mais extensas, parecendo que está fora de controle. E uma coisa muito interessante em relação ao estresse, né, que é o primeiro ponto que eu vou falar aqui, porque para quem está chegando agora eu vou linkar psoríase com estresse, com intestino e com alimentação. Então se preparem, porque vai ser um monte de informação aí, que eu tenho certeza que vai ser útil para vocês, tá? Então, o primeiro ponto aqui, que é assim, um tanto quanto desesperador, eu entendo, porque eu tenho muitos pacientes que têm psoríase, é justamente esse primeiro ponto aí, que é o estresse. Por quê? Porque o estresse emocional, quando ele não está controlado, né, sabe aquele estresse que todo dia a gente tem um pouquinho? E a gente não se dá conta de que está ali há meses ou há anos convivendo com a situação estressante, e a gente não consegue lidar com ela. E aí a gente acaba o quê? Se envolvendo, se aborrecendo, né? Não tem um controle, não tem uma gestão sobre a situação e acaba se aborrecendo, se estressando, e mantém essa condição de estresse todos os dias um pouquinho ali, a vida inteira muitas vezes. Tem gente que já está no nível aí de estresse há anos e está achando que é normal, está achando que é assim mesmo, né? Faz parte da vida. Só que uma coisa muito importante que eu chamo a atenção dos meus pacientes sempre é que assim, nem sempre as situações podem ser modificadas, né, gente? A gente sabe disso. Fatores externos, pessoas, situações externas, nem sempre a gente tem o poder de mudar, tem o poder de controlar, tá? Ou de fazer alguma transformação. Mas se a gente não pode fazer a mudança externa na situação ou na pessoa que a gente está convivendo, a gente tem que fazer essa transformação na gente. Parece clichê, mas é verdade.
Por isso eu vou falar daqui a pouco também da importância de você buscar terapias integrativas, né, complementares ao seu tratamento, tanto medicamentoso quanto alimentar. Quais são essas terapias? A própria psicoterapia, que é a terapia feita com o psicólogo, né? Mas também terapias integrativas complementares, como reiki, constelação familiar, meditação, uso de aromaterapia e tantas outras coisas que a gente deve incluir, tá? Tem estudos comprovando a eficiência dessas terapias na modulação do estresse, não só nas doenças autoimunes, tá? Para qualquer situação estressante. Por quê? Porque a gente precisa se munir dessa defesa para justamente conseguir lidar com o que a gente não pode mudar. Porque tem aquele ditado que diz, né? Se você pode mudar, você muda, mas se você não pode, você tem que ter sabedoria para conseguir lidar com a situação, já que você não pode mudá-la. Então, que pelo menos a gente tenha sabedoria para lidar, certo? A ponto da gente não se prejudicar. Eu falei, tem uma live aqui, quem quer entender mais sobre estresse, eu acho que foi a da semana passada, eu falei sobre estresse e doenças autoimunes, né? Que foi uma live bem interessante, onde eu trouxe só o estresse isolado mesmo, explorei tudo relacionado ao estresse e doença autoimune. E lá eu falei de algumas alternativas, fitoterapia, aromaterapia, alguns adaptógenos, tá? Que são suplementos que a gente utiliza para proteger o nosso sistema nervoso central das agressões que o estresse causa. Justamente por isso, porque se a situação não pode ser modificada por mim, eu tenho que lançar mão, né? Eu tenho que utilizar todas as ferramentas que eu puder para que eu me proteja e não permita que a situação estressante me prejudique a ponto de causar uma doença ou a ponto de piorar uma doença que eu já tenha, tá certo? Mas vamos desenrolar mais sobre isso aqui. E aí, mais uma vez, eu peço a vocês, compartilha com as pessoas que precisam dessa informação, né? Que a gente consiga levar essa informação para o máximo de pessoas possível, amigos, familiares, porque a psoríase hoje, gente, hoje não, né? Já há algum tempo, é uma doença que tem crescido exponencialmente. Eu tenho cada vez mais atendido pacientes com psoríase, pacientes jovens, mulheres principalmente, né? Teve uma live aqui também que eu fiz há um tempo atrás explicando por que mulheres são mais predispostas a terem doenças autoimunes do que os homens. E existe realmente motivo, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, nessa live que eu fiz há algumas semanas atrás, eu explico por que as mulheres têm mais doença autoimune. E aí, no caso da psoríase especificamente, realmente, na minha prática clínica, na minha experiência, eu tenho muito mais pacientes mulheres com psoríase do que homens, tá? E outro ponto importante, né? A maioria dos pacientes que eu acompanho, que desenvolveram a psoríase, eram pacientes que já tinham previamente as espondiloartrites. O que são espondiloartrites? São as doenças autoimunes articulares. Então, a gente tem lá a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, que é muito presente em mulheres também. Então, essas doenças articulares autoimunes, elas predispõem muito, né, à psoríase, tá? A psoríase palmoplantar, que é aquela psoríase que a descamação começa na palma das mãos e na planta dos pés. Então, imagine uma pessoa com psoríase palmoplantar no momento de crise. Ela não consegue utilizar as mãos, ela não consegue calçar um sapato, tá? Porque a lesão ela tá nessas duas regiões. E aí a gente volta para a questão do estresse, né? Enquanto essa pessoa tiver um nível de estresse emocional muito grande, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir trazer um equilíbrio para a sua doença. Ela não vai ter uma remissão verdadeira, né? Porque assim, só reforçando, eu sei que vocês devem saber disso, né? Mas as doenças autoimunes, elas não têm cura, seja ela qual for. A gente pode ter a condição de remissão, e remissão não é cura, tá? Muitos pacientes conseguem ter remissão de doença autoimune com tratamento nutricional, com gerenciamento do estresse,
com a modulação do intestino. E aí muitas vezes esse paciente usa a medicação tópica, no caso da psoríase, de vez em quando ele percebe que alguma coisa na alimentação não ficou legal, que ele abusou no final de semana de bebida alcoólica, de um alimento mais inflamatório, né? Que ele parou um período ali de usar o suplemento porque não comprou, não atualizou ali o uso dos suplementos, ou passou um período de estresse. Boa noite, Lívia. Pois é uma doença bem complicada, mas fique aqui na live que você vai entender melhor aí a relação toda que ela tem com estresse, com inflamação, com intestino, com alimentação, tá bom? Você vai entender melhor para conseguir gerenciar melhor a sua doença. Então, voltando, né? Como eu tava falando, aí às vezes esse paciente tá ali com a lesão ativa da psoríase, é uma lesão que coça. Essa coceira intensa que o paciente tem causa descamação, né? Placas descamativas na pele, então fica com uma aparência bem feinha, né? Esteticamente falando, incomoda muito. Além de que aquela aparência descamativa engrossa o tecido naquele lugar. Enfim, são várias implicações, né, gente? Que só quem tem a doença sabe. E aí o paciente está ali usando corticóide, e ele não percebe muita melhora. Só que muitas vezes ele está pulando aí, ele está falhando nesses outros pontos que eu estou trazendo, que é o gerenciamento do estresse. Muitas vezes a pessoa está passando por um período estressante na vida, por questões pessoais, por questões de trabalho, enfim. E aquele estresse crônico, aquele que está ali todo dia um pouquinho, ele não vai conseguir calar a doença, literalmente. Porque o tempo todo esse cortisol aí que está alto por causa do estresse, vai ficar o tempo todo ligando aquele alarme, né, do sistema imune. Porque literalmente o cortisol, quando ele é produzido todo dia por causa do estresse, ele mantém ligado um sistema de alarme lá no sistema imunológico. E a gente que tem doença autoimune já tem uma imunidade um pouquinho atrapalhada, né? É uma imunidade que não sabe muito bem como é que ela trabalha. Então ela não ataca só o que tem que atacar, ela começa a atacar tecido saudável, que é o caso de todo mundo que tem doença autoimune. Então, se essa imunidade já é um pouco desequilibrada, desorientada, e você está o tempo todo ligando o sistema de alarme dela por causa do estresse, gente, não vai ter medicação que resolva o problema, tá? Não só para psoríase, mas para artrite, para as outras espondiloartrites, né? A esclerose múltipla, que é uma das doenças autoimunes mais severas que existe, tá? A nível de comprometimento, de qualidade de vida, né? De expectativa de vida também, é uma doença muito mais séria, muito mais grave, assim como o lúpus. O lúpus sistêmico também é bem complicado, porque ele não tem um órgão específico, tá? O lúpus sistêmico, ele pode atingir qualquer órgão, coração, os rins, sistema circulatório, então é uma doença perigosa, que a gente não pode brincar de jeito nenhum, tá? E aí eu tô trazendo aqui todos os aspectos relacionados ao controle, gente, tirando medicação, tá? Chamar atenção que eu não estou aqui tirando a importância das medicações, mas sendo nutricionista integrativa e tendo essa visão do todo, quando eu estou lidando com as doenças, com os pacientes, eu tenho que trazer para vocês a importância dessa mudança comportamental. Porque, inclusive, não adianta a medicação que você for usar, seja ela qual for, se você não modifica essas questões comportamentais. Estresse, alimentação e saúde intestinal. Não adianta. Eu tenho vários pacientes que chegam a mim, por exemplo, né? Seja na consulta presencial, seja na consulta online, que já tem aí 10 anos de doença autoimune. Lúpus, artrite, psoríase. E em 10 anos, não houve melhora expressiva apenas com o tratamento medicamentoso. É isso que eu estou chamando a atenção, tá? Eu não estou tirando aqui a importância do uso da medicação, mas essa medicação, ela tem que ser necessariamente associada com a mudança alimentar, com a mudança comportamental, com o gerenciamento do estresse, com a modulação do intestino, e isso aí quem faz é nutricionista, certo? Com o controle da inflamação. Como eu expliquei agora há pouco, a inflamação que a pessoa que tem psoríase tem, não é uma inflamação só na pele. Ali é só uma manifestação. Mas a pessoa que tem a psoríase, ou que tem qualquer outra doença autoimune, ela é uma pessoa inflamada.
ela tem uma inflamação que está circulando ali no corpo todo. Ela tem como manifestação visual a pele, assim como na artrite a articulação, né? E assim sucessivamente. Mas essa pessoa, ela tem um corpo inflamado, então de nada vai adiantar usar a medicação ali no cotovelo, ali no couro cabeludo, tá? Porque a inflamação, ela é sistêmica, ela está no corpo todo. E quem vai de fato tratar esse processo que está no corpo todo, basicamente, é o que essa pessoa come. Porque a comida, ela está, né, circulando, o nutriente está circulando ali no corpo todo. Então, tanto que ela come que inflama, que são os alimentos industrializados, alimento processado demais, o glúten, tem vários estudos aí. Não é polêmica não, isso é fato, né? Que já comprovam a relação negativa do glúten com a saúde intestinal e com a descompensação das doenças autoimunes, todas elas. As proteínas do leite, tá? Pelo fato de serem mais, de gerarem um processo inflamatório, de piorar o quadro de permeabilidade do intestino. Então, bebida alcoólica, tá? E aí o que é que a gente faz para controlar essa inflamação do corpo? A gente substitui tudo isso que gera inflamação por alimentos que vão tratar a inflamação. Os alimentos anti-inflamatórios, né? Então, aí a gente tem o quê? De uma maneira geral, uma alimentação mais natural. É aquela frase, né? Desembale menos e descasque mais. Então, evita coisas que tá dentro de lata, dentro de caixa, dentro de pacote. E comece a comer coisas que você tem que tirar a casca. Isso é o normal, tá? É claro que de vez em quando você ingerir um alimento industrializado não é o problema. Eu estou falando aqui da regra. Estou falando aqui de pessoas que têm a doença e que têm uma resistência a melhorar a qualidade da alimentação e está muito preso ao alimento industrializado. Tudo tem que ser empacotado, coisa congelada de supermercado, tá? Coisa enlatada. Muita coisa artificial, de caixinha, açucarada demais, com corante, com aditivo químico, com conservante. Então é esse excesso de industrializados aí que mantém ali o processo inflamatório ativo. Então, quando a gente faz essa troca, basicamente, né, por alimentos mais naturais, comida de verdade, estou falando aí de toda aquela pirâmide alimentar que a gente conhece, com comida de verdade, tá? Uma jovem de 16 anos veio a óbito e os 4 meses com lúpus atingiu os rins. Pois é, então o lúpus, gente, o sistêmico, ele é muito grave, ele é muito severo, porque ele pode atingir qualquer órgão, né? Então, os mais vitais, né? Rins, coração, sistema circulatório. Então, quando a pessoa entra em falência daquele órgão, porque o lúpus, com o tempo, ele não teve controle, tá? A tendência realmente é o óbito, porque descompensa totalmente um órgão que é vital. Então, principalmente mulheres, né, que são mais vulneráveis a desenvolver o lúpus, elas vêm a óbito mesmo, morrem mesmo por conta de complicações do lúpus, tá? E assim, no meu caso específico, quem vem acompanhando aí nos stories recentemente, né, eu comentei que eu descobri, depois da artrite de 2 anos, tendo artrite reumatoide, que graças a Deus é bem leve, é bem controlada. Por quê? Porque eu tenho que fazer o dever de casa, né? Eu tenho que dar o exemplo. Então, toda essa parte alimentar, suplementação, eu sempre vim cuidando desde o início. Só que, eu sou a prova viva disso aí, algumas questões emocionais, uma falta de gerenciamento do estresse, fez com que recentemente eu tivesse recebido aí o diagnóstico de lúpus discoide. E o lúpus discoide, graças a Deus, ele não é esse sistêmico que atinge, né, que pode atingir qualquer órgão do corpo, não é. É um lúpus localizado mais na pele, tanto que a minha lesão é aqui no nariz. Então eu tô com tratamento tópico, com corticoide, mas que na verdade tem o que, 40 dias que eu tô usando, não teve uma melhora muito expressiva. O que eu notei em mim, que de fato vem fazendo com que a lesão diminua, ela fique mais clara, né? Ela vai ficando mais fraquinha com o tempo, é justamente essa questão emocional. Então, o que é que eu busquei nesse período? Obrigatoriamente obedecer meu horário de sono.
Então eu tenho ali as horas definidas para dormir, eu faço religiosamente a higiene do sono, para que eu tenha, né, um sono mais profundo, mais tranquilo. Então nada nem ninguém atrapalha meu sono hoje, eu não permito, porque o período do sono, numa situação dessa, é o período em que o corpo se recupera, é o período em que o corpo se refaz, literalmente, né? Você reduz o cortisol, você aumenta a melatonina. Então você dá tempo ali no período de sono profundo de fazer com que o seu corpo se recupere, com que as funções ali, elas se normalizem, né? Você dá o descanso, literalmente, para as funções. E aí você vai mantendo essa questão da qualidade do sono. Isso aí, por si só, eu já notei que em mim melhorou a lesão. Então eu estou fazendo o acompanhamento dos marcadores de sangue, tá? Que esses daí, independente da melhora da lesão, eu tenho que acompanhar, com certeza, Marie. O sono, gente, é um pilar do tratamento de qualquer doença. E quando a gente está falando em doença autoimune, né? Que tem essa relação direta com o estresse, direta, porque é bem evidente, assim, quando os pacientes passam por um período de estresse, eles voltam para a revisão ou com a lesão piorada, com mais coceira, com mais descamação, a lesão fica descontrolada, a pessoa começa a piorar o estresse, inclusive, porque nesse caso o estresse, né, o aumento do cortisol desequilibra o sistema imunológico, então a lesão aumenta. Na medida em que a lesão aumenta, a pessoa coça mais, e quando ela coça mais, essa coceira constante, ela piora o estresse. Então fica assim, fica uma bola de neve. E a pessoa às vezes entra num grau de desespero, isso atrapalha o sono, e ela dormindo mal, ela mantém o cortisol elevado, e esse cortisol elevado constantemente vai fazer o quê? Manter o sistema imune ativo, alerta, piorando a lesão. Piorou a lesão, ela coça mais, essa coceira aumenta o estresse, entendeu? Que é uma bola de neve. E eu entendo que é desesperador realmente. Só que nesse momento a gente não vai adiantar partir para a medicação tópica só. Não vai adiantar, gente, porque a medicação tópica, ela está visando ali o sintoma. Só que a doença autoimune, ela é sistêmica. Tanto que eu sempre digo, né? Quem tem uma primeira doença autoimune tem que ter muito cuidado com a alimentação, com o controle do estresse, com a qualidade do sono, né? Modular o intestino. Por quê? Porque não existe uma segunda doença autoimune. Como assim? Eu tenho artrite reumatoide e recentemente descobri o lúpus discoide. Não é uma segunda doença autoimune? Não. É uma segunda manifestação da autoimunidade. A autoimunidade é um processo único. A pessoa é autoimune, ou seja, ela tem uma predisposição a ter uma imunidade desregulada. Uma imunidade que não respeita o próprio corpo, vamos dizer assim. Porque é uma imunidade que não vai atacar só o vírus, só a bactéria que vai chegar. Ela vai atacar células saudáveis do corpo. Então, considerando que a autoimunidade, ela é a doença, tá? A pessoa pode ter uma artrite, depois um lúpus discoide, como é meu caso, né? Ou ela pode ter uma espondilite anquilosante e desenvolver a psoríase, ou ela pode ter, por exemplo, Hashimoto e desenvolver o lúpus. Infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades de surgirem outras manifestações, tá? Mas essa pessoa tem uma autoimunidade. O que vai acontecer a partir disso são manifestações dessa doença, tá? Então, quem já tem uma primeira doença autoimune, tome bastante cuidado com esses 4 pontos aqui, que são o tema da live de hoje, que é modular o estresse, modular intestino, cuidar da alimentação, 3 pontos, aliás, né? Para que essa autoimunidade não manifeste uma segunda condição. E aí você venha a sofrer por uma segunda consequência dessa primeira, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado desde sempre. E eu já alerto aqui, gente, também, uma coisa muito importante, quem não tem nenhuma doença autoimune, mas tem casos na família, não se sinta fora dessa possibilidade, tá?
Porque quando a gente para olhar... Boa noite, Manu. Quando a gente para olhar, o estilo de vida hoje é tão ruim, né? O estresse, a alimentação, o cigarro, bebida alcoólica, a exposição ambiental a tanta coisa tóxica que a gente tem, uma deficiência de nutrientes. Hoje em dia as pessoas não ingerem nutriente pela alimentação, é tudo muito artificial, muito processado, muito industrializado. Então é uma alimentação pobre. Quando eu estou falando pobre, eu estou falando de vitaminas, de minerais. Então, esse conjunto de fatores aí, mesmo que a pessoa não tenha doença autoimune, ela não tenha a doença autoimune, mas ela tem casos na família próximos, pais, irmãos, avós, tem que ter cuidado também, porque essa pessoa já tem a predisposição. O que está faltando ali é só o ambiente. E se ela já está inserida num ambiente ruim, quando eu digo ruim, é no sentido de ter essa exposição ambiental negativa, né? Estresse, alimentação industrializada, falta de sono, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso junto é uma gota d'água, gente, no copo, para que essa pessoa desenvolva aí a autoimunidade. E essa autoimunidade pode vir de infinitas formas, não necessariamente porque você tem um caso de artrite na família, você pode desenvolver artrite, você pode desenvolver uma doença autoimune que não tem nada a ver com nenhum outro caso que você tem na família. Então tenham muito cuidado. Por isso que eu pedi para vocês que no início compartilhassem essa live com pessoas que têm doença autoimune, que têm a própria psoríase ou que não tem doença autoimune nenhuma, mas que está cheio de casos na família. Então vamos compartilhar, porque isso pode ajudar essas pessoas a entenderem a responsabilidade que elas têm sobre a própria saúde, tá? A gente não tem que culpar o destino, culpar a vida, não. A responsabilidade é totalmente nossa. A doença é consequência, né? Essa autorresponsabilidade é importante. No meu caso específico, como eu falei agora há pouco, eu passei a ter a responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu como, sobre o meu estresse, até que ponto vale a pena, né? Você se estressar com situações e coisas e pessoas, enfim. Se, como eu falei no início da live, você não tem controle sobre aquilo, como é que você vai se aborrecer, como é que você vai se estressar? Então a gente tem que ter tem que mudar aquilo que a gente pode mudar. E a sabedoria é separar o que pode mudar e o que não pode. Por quê? Isso é sabedoria. Porque quando você entende que determinadas coisas você pode interferir para mudar, você faz. Isso é sabedoria. Mas as outras coisas que você identifica que não depende de você, que depende de outras pessoas, ou é uma situação que já existe, que não foi você que criou e que você também não vai mudar, deixa pra lá, gente. Porque o que mais causa estresse emocional atualmente e que vai gerando várias doenças, não só doença autoimune, mas câncer, doença cardiovascular, é o estresse mal administrado. E na grande maioria dos casos, são situações estressantes que a pessoa não pode mudar. Pode parar para ver. Porque quando é algo que a gente pode mudar, a gente vai lá e muda. A gente vai lá e resolve. Faz uma ligação e resolve. Procura alguém, fala e resolve. Não é assim? Só que a maioria das vezes, o estresse que consome as pessoas e que vem adoecendo cada vez mais, é o estresse diante de situações que a gente não pode fazer nada. Então, se você não pode fazer nada, tá resolvido. Que não tem remédio, remediado está. Não tem esse ditado? E é o ditado mais sábio do mundo. Se a gente parar para entender, o que não tem remédio já está remediado, já está tudo certo. Não tem nada que eu possa fazer porque não tem remédio. Tá? Parece bobagem o que eu estou falando aqui, mas por experiência própria eu estou trazendo aqui a minha própria situação, minha própria história. Depois que eu comecei a pensar de fato dessa forma e viver meus dias baseado nessa teoria, as minhas dores melhoraram consideravelmente. E graças a Deus, a minha lesão do lúpus discoide tá mínima, considerando o período em que eu tive o diagnóstico, né? Que ela estava bem maior, estava mais estranha, estava uma lesão mais profunda, que inclusive no início eu pensei mil coisas, achei que fosse câncer. E aí, graças a Deus, né? Que foi um processo de autoimunidade.
Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já tinha artrite reumatoide e deixei que uma segunda situação acontecesse. Justamente quando eu parei para identificar o porquê isso aconteceu. O que é que essa situação está querendo me dizer? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. Parece loucura, mas não. Falei, o que é que essa situação está querendo me mostrar? Porque eu tenho entendimento, eu sei como é que eu posso tratar, eu já faço tudo o que eu posso, certo? O que é que está faltando? O que é que eu deixei de fazer aqui que eu permiti que acontecesse essa segunda situação autoimune? Eu não quero que tenha uma terceira, não quero. Então eu quero entender o que foi que eu deixei de fazer, o que eu fiz errado, enfim, para que isso acontecesse. Porque agora mesmo eu vou mudar isso aqui. Eu não quero que essa situação piore e nem quero que apareça uma terceira situação, né? Então, automaticamente, em fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu percebi que eram as condições emocionais. O corpo grita, sem dúvida. Doença, gente, ela não cai do céu. A doença é sempre um chamado de alerta, tá? A doença é o corpo chamando a nossa atenção para que a gente olhe para aquilo com um olhar diferente, que a gente pare de fazer o que está fazendo repetidamente, desesperadamente, automaticamente, porque hoje está tudo muito automático, muito né? Vamos fazer o que está todo mundo fazendo. Gente, a gente tem que parar. A doença vem, seja ela qual for, ela vem justamente para avisar, para e olha para você, olha como é que está a sua vida, olha como é que está a sua rotina, olha o que você está fazendo com você mesmo. O corpo grita, é isso aí. E é inteligente quem ouve o grito dele, porque quando a gente para e se pergunta, poxa, o que é que eu estou fazendo de errado aqui? Que controle foi que eu perdi? Onde foi que eu perdi o controle aqui para isso ter acontecido? Pode ter certeza que a resposta vai vir. E aí cabe a você determinar, né, que você vai mudar. É fácil mudar? Não. Estou dizendo que é fácil. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Tem pessoas que têm muita dificuldade em mudar a alimentação. Tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer uma higiene do sono. Vai para a cama com o celular e não consegue largar, e aquilo ali atrapalha terrivelmente a qualidade do sono. Tem gente que não consegue gerenciar o estresse, que é uma pessoa muito agitada, muito, né, incontrolável, que tem as emoções à flor da pele, que tem um pavio muito curto. Então cada um, gente, tem o seu ponto fraco. E não é fácil a gente ir nesse ponto fraco e mudar. Eu digo isso porque, para mim, fazer atividade física não é problema. Ter uma alimentação saudável não é problema. Ter disciplina para usar suplemento ali na hora que tiver que usar, todo santo dia, não é problema. Mas, para mim, gerenciar estresse, mente muito acelerada, ansiedade, já é mais difícil. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Mas não é impossível. Então, a gente consegue fazer a mudança quando a gente consegue dar sinal. Exatamente, Jéssica. Quando a gente vai lá e faz a mudança que precisa ser feita. Não é fácil, mas é necessária. E tenha certeza que é essa mudança aí nesse ponto que vai realmente manter a sua doença sob controle. Tá certo? Fica aqui um relato real dessa situação. Bom, então aí pra gente finalizar, as terapias integrativas, como eu falei, são muito importantes nesse momento, porque a gente está falando aqui de estresse. Então, você utilizar, tem várias terapias integrativas hoje que inclusive são feitas por nutricionista, né? A gente pode utilizar, claro, você tem que ter uma formação, mas o reiki, constelação familiar, a cromoterapia, que é a terapia pelas cores, a iridologia, que é uma avaliação que se faz pela íris do olho, né? A aromaterapia, que é a utilização de óleos essenciais, a própria meditação, a psicoterapia, que é a terapia feita com psicólogos, ou seja, são infinitas possibilidades de você buscar o gerenciamento do seu estresse. Porque, relembrando aqui mais uma vez, de nada adianta a alimentação tá ok, você tá até usando os suplementos que o seu nutricionista passou, você tá fazendo modulação do intestino, certo? Você tá usando medicação tópica na lesão, mas se você não dorme bem, se você não prioriza a qualidade do seu sono, se você não prioriza o seu bem-estar, a sua tranquilidade interna, né, para
lidar com os desafios do dia a dia, não vai adiantar. E aí o que vai acontecer é que essa lesão vai continuar ali ativa. Ela vai continuar inflamada, ela vai continuar coçando. E uma lesão que fica constantemente coçando, gente, ela piora o estresse. Porque essa pessoa não consegue dormir. Ela passa o dia inteiro com aquela lesão aparente, né, que esteticamente incomoda. E além do mais, como ela está coçando, isso gera um estresse, porque a pessoa está o tempo todo coçando aquela lesão. E ela só vai piorando, e o corticoide não vai resolvendo, e fica essa bola de neve. Então, olhar para esse estresse é fundamental. Porque quando a gente olha para ele, a gente está indo lá na raiz do problema. E está resolvendo o problema, né? Na raiz mesmo, certo? E aí eu vou fechar aqui falando de algumas questões da alimentação, né? A gente já falou da inflamação, falamos do estresse. Agora vamos falar da alimentação. Então, no caso da alimentação, é claro, eu vou falar aqui de uma maneira geral, tá? Mas isso aqui não é prescrição para ninguém. Ninguém tem que pegar isso aqui como base para mudar a dieta, não. É importante que um nutricionista, de preferência que tenha a visão integrativa, tá? Faça a sua avaliação. Por que eu tô falando do nutricionista integrativo? Porque o profissional que tem a visão, que tem a formação integrativa, ele tem a visão da pessoa como um todo. Ele não vai ver só a caloria da sua dieta, ele não vai ver só a sua perda de peso, só o seu ganho muscular. Tá? O nutricionista integrativo, ele vai olhar você como um todo, ele vai entender a relação, por exemplo, que esse excesso de gordura que você está no corpo aí tem com a sua psoríase. De que maneira o intestino, tá? Uma barreira intestinal danificada piora a sua psoríase. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai tratar o intestino, ele vai te ajudar, vai te dar nutrientes fitoterápicos que vão modular o seu estresse para você dormir melhor, para você diminuir a sua ansiedade durante o dia. Então ele tem uma visão de você como um todo, ele não vê só uma parte, ele vê você inteira, tá? Então por isso é importante que vocês busquem sempre um nutricionista que tenha a visão integrativa, porque ele vai te ajudar de fato. De preferência com um médico que também seja integrativo, porque é muito comum que exista conflitos, né? Quando o nutricionista tem um olhar integrativo e o médico que está acompanhando o paciente não tem, porque esse médico ele tem uma visão mais conservadora, mais tradicional. Então é um médico que vai se preocupar apenas com o remédio. Ele vai muitas vezes, né, tirar totalmente o valor da alimentação, da mudança comportamental. Ele acha que não precisa. Então ele acredita que só a medicação vai ajudar no problema. E não é verdade, né? Eu tô todo esse tempo aqui explicando para vocês a importância do sono, da alimentação, de cuidar do intestino, de melhorar a qualidade do gerenciar o estresse, para que tudo isso em conjunto te ajude a entrar em remissão da sua doença, da psoríase, tá? Porque o que é a remissão? Remissão é você deixar de ter lesão. Estou curada da psoríase, Marijara, porque minha lesão desapareceu? Não, a psoríase continua aí. A artrite continua aí, o lúpus continua aí. Doença autoimune não tem cura, mas ela tem remissão. O que é isso? A gente consegue, através de tudo isso que eu estou falando aqui até agora, a gente consegue, vamos dizer assim, silenciar essa doença. Tá? Eu não vou apagar a doença, não vai curar, mas a gente consegue deixar ela estável ali, né, silenciada, vamos dizer assim, ela tá ali quietinha. Se você entrar numa fase de muito estresse e junto a isso você voltar a se alimentar mal, se você bagunçar o seu intestino, se você voltar a ingerir tudo que é industrializado, tudo que é empacotado, enfim, se você juntar tudo isso ao mesmo tempo, a chance dessa psoríase voltar, dessa lesão abrir novamente é muito grande. Então você vai ficar nessa gangorra, né? Melhora um período, no outro período piora. E aí você corre para passar o corticoide tópico no período que está na crise. Esse corticoide não vai resolver.
Porque como vocês viram, eu acabei de falar, o que causou essa crise foi toda essa bagunça. Então não vai adiantar o corticoide sozinho. Você tem que fazer, tudo bem, fazer o corticoide, né? Tá num período de crise, a lesão tá ali inflamada, tá coçando, tudo bem. Mas junto a isso, modulação intestinal, gerenciar o estresse, melhorar a qualidade da alimentação, cuidar da barreira intestinal, gente, não pode faltar. Tem que ter, tá? E aí, quais são os nutrientes que vão ajudar nisso, né? Vitamina B9, que é o metilfolato, é muito importante. E assim, tudo que eu vou falar aqui agora é suplemento. A alimentação eu já falei, né? A gente tira glúten normalmente, porque o glúten ele é muito agressivo para a barreira intestinal. Tem vários estudos que já demonstram isso. E na prática, pela minha própria experiência, trabalhando com doença autoimune, é real a melhora que a gente tem, não só da psoríase, mas da artrite, de todas as outras doenças autoimunes, quando a gente faz a exclusão do glúten, tá? E aí a vitamina B9, a B12, que é a metilcobalamina. Ômega 3 é sensacional para psoríase, porque o ômega 3 ele é uma gordura, tá? É um ácido graxo poliinsaturado que vai melhorar a hidratação, literalmente, da pele, dos tecidos. Ela melhora, vamos dizer assim, a qualidade, né, da gordura, do lipídio que está compondo ali o tecido. Além de ser um anti-inflamatório excelente, o ômega 3. Então, o ômega 3 para psoríase é indispensável. Tem uma outra gordura também, que é o fosfolipídio de caviar. Tô trazendo aqui porque é uma coisa mais recente. Agora sim, financeiramente é bem pesado. Ele é manipulado em farmácia de manipulação, mas é bem mais caro, assim, acho umas 5 vezes mais caro do que o ômega 3. É claro, se você tem a condição de fazer, vale a pena muito o investimento no fosfolipídio de caviar. Mas se não há condição, não é só ele que vai resolver, tá? Todas essas mudanças que eu tô falando aqui até agora, nesses minutos de live, você pode incluir o ômega 3, sem problema nenhum, desde que seja na dose certa também, né? Esse ômega 3 vai funcionar muito bem, melhorando essas lesões da psoríase. Glutamina é fundamental para melhorar a barreira intestinal. Então, para todas as doenças autoimunes, a glutamina é indispensável. Vitamina D, tá? Eu já convidei uma médica integrativa, ela vai participar da live de hoje às 15, já estou antecipando aqui, anunciando antecipadamente, onde ela vai trazer a importância da vitamina D para as doenças autoimunes, certo? Junto à vitamina D, vitamina K2. A vitamina K2 é importante para que a vitamina D, né, para que o cálcio, ele vá para os ossos, porque doses altas de vitamina D, muitos médicos, inclusive conservadores, têm medo de prescrever vitamina D em doses altas, porque eles acreditam, né, que isso vai causar doença renal, que isso vai, enfim, várias questões aí, que não vem ao caso falar agora, mas que na verdade não procede, porque quando a gente coloca altas doses de vitamina D, a gente precisa monitorar no sangue o cálcio urinário. Então, fazendo esse monitoramento todo, não tem problema altas doses de vitamina D. Mas isso quem vai explicar melhor é a médica que é a convidada da live que vai acontecer de hoje a 15, tá? Não sei a data agora, não me lembro, mas de hoje a 15 ela vai estar aqui com a gente. Então, vitamina K2, ela serve para quê? Para pegar esse cálcio que está no sangue e levar ele para o osso, para justamente não haver o risco de calcificação de tecidos moles, né? Como a gente diz, vai calcificar o coração? Será que vai calcificar uma artéria? Não precisa ter essa preocupação. Se a dose de vitamina D está adequada, se está havendo monitoramento com os exames e se está havendo uso da vitamina K2, não tem por que se preocupar, tá? E por fim, para atuar nessa questão do estresse diretamente, né? Alguns fitoterápicos que melhoram o sono. Aí a gente tem a melissa, a lavanda, capim-santo, cidreira, camomila, chazinhos, não tem nada demais, que vão melhorar a qualidade do sono. Então é importante o uso desses chás junto com a higiene do sono. Não adianta o chá e ir para o quarto com o celular na mão, com a televisão ligada. Não tem chá que resolva, né? Então higiene do sono, gente, é muito importante. Tirar celular, tirar aparelho eletrônico, desligar a televisão. Escuridão total, porque aí a gente consegue estimular a produção de melatonina pela glândula pineal. E aí você vai ter um sono profundo, um sono reparador.
E esse sono reparador vai contribuir demais para que você consiga manter a psoríase ali em remissão. Você não vai ter lesão tão cedo, porque a doença vai estar o quê? Caladinha. Ela está ali. Você não curou, mas ela está sob controle. Você está mantendo ela ali, ó, quietinha, para não ter problema. Então, a qualidade de vida que isso traz não tem tamanho, não tem preço. E aí, para melhorar essa questão do estresse, também para fechar aqui, os adaptógenos. Eu não vou repetir aqui quais são os adaptógenos e para que eles servem, porque a live da semana passada, da segunda-feira da semana passada, foi só sobre estresse e doença autoimune. Então, lá nessa live, quem quiser saber melhor, volta lá na semana passada, tá aqui no feed, para você saber exatamente quais são os adaptógenos, quais os que são indicados, até doses eu falei. E vale muito a pena a inclusão desses adaptógenos para que você consiga controlar o estresse, tá? Proteger, criar um escudo protetor do seu organismo, do seu sistema nervoso, às situações de estresse. Então, você se protegendo, você não vai receber ali o impacto do estresse, piorando a sua doença autoimune. O estresse vai continuar lá, só que você está se protegendo para que ele não danifique, né? Para que ele não piore a sua doença autoimune, tá? Então, vai lá nessa live da semana passada, eu acho, e assiste ela todinha, compartilha com os amigos, compartilha com quem precisa saber, para que você ajude mais pessoas com esse conteúdo, tá? Ela não é, ela fica desligada, entendeu, Marie? Ela não fica ativa, mas ela tá ali, como eu falei, você não curou a doença autoimune. Você só não tem a crise. Seja da artrite, eu tenho artrite, mas eu não sinto dor nenhuma. Então, no meu caso específico, que não tenho dor, é porque eu tô cuidando de todos esses fatores, a alimentação, o sono, o estresse, o suplemento, a atividade física. Então, eu não sinto dor nenhuma, graças a Deus. Mas, ela tá ali. A artrite existe. Vamos supor que eu fique aí 2 semanas, não precisa nem muito tempo. Estressar, né? Me estressar, não dormir bem, parar todos os suplementos, começar a comer porcaria, me encher de glúten, açúcar, leite. Pronto, em 2 semanas eu já tô com dor em todas as articulações. Tá? Porque isso já aconteceu e eu já percebi qual é o meu limite. Então, se eu mantenho tudo sob controle, eu nem lembro que eu tenho. E o normal é isso, é a gente manter sob controle. Sabe que a doença tá ali, mas ela não tá te incomodando, ela tá caladinha, ela tá silenciada, tá? Mas ela tá ali. Mas vale muito a pena a gente fazer esse investimento nessas coisas que eu falei aqui na live de hoje, para que a gente mantenha a doença silenciada, né? Mantenha ela ali em stand-by, ela não tá ativa, para que a gente possa ter qualidade de vida, tá bom? Então eu espero que o conteúdo de hoje tenha contribuído aí para vocês. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que é uma informação que vai ajudar mais pessoas. É só clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e mandar aí para o máximo de pessoas que você conhecer, porque essa informação com certeza vai ajudar essas pessoas, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, e na próxima segunda-feira a gente se vê novamente aqui com um novo tema. Um beijo!